Bom, então temos uma nova presidente no STF. Rosa Weber toma posse como presidente do STF e critica ataques injustos e reiterados à corte. Em cerimônia, sem a presença de Bolsonaro, ministra defendeu a democracia e disse que o país passa por tempos perturbadores. Bom, mas a Suprema Corte está a todo momento violando nossas liberdades democráticas e tomando decisões que, vamos dizer, interferem na esfera do legislativo e do judiciário, por assim dizer, né? Tudo bem que eles são o Supremo Tribunal Federal, mas calma lá, vocês não são os reis. Porra, alguém avisa eles que eles não são os reis, tá difícil. Ou eu não posso falar que as decisões deles são autocráticas no que se refere ao judiciário, porque eles são o Supremo Tribunal. Que conceito ruim, né? Porra, a gente achou que ia dar certo esse negócio de 3 poderes. Só que quem pode empichar os ministros do Supremo são o Senado, são os políticos. Os políticos são investigados pelo Supremo Tribunal. Por que eles vão acusar um ministro do Supremo se é o Supremo que investiga eles? Entendeu? Tipo, é um dominó. Se os políticos decidem investigar os ministros do Supremo, os ministros do Supremo decidem investigar os políticos. E aí a casa cai. Então, para um ministro do Supremo ser empichado, eu tava pesquisando isso esses dias, ele precisa estar extremamente desgastado. O Congresso precisa estar, tipo, mano, a gente precisa tirar esses caras agora. Mas o que tá acontecendo é que eles estão alimentando os leões para serem os últimos a serem comidos. Básico. Pô, o chat travou? Sério que o chat travou? Caramba, fazia tempo que o chat não travava. Putz. Bom, fazer o quê? Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui da Rosa Weber. Ela tomou posse nesta segunda-feira e no seu discurso de posse defendeu a democracia, o Estado de Direito e repudiou a intolerância e o discurso de ódio. A ministra também falou de tempos perturbadores na vida institucional do país, ataques injustos ao STF e defesa do sistema eleitoral. Na mesma cerimônia, o ministro Luiz Roberto Barroso tomou posse como vice-presidente da corte. Estiveram presentes à cerimônia autoridades como os demais ministros do STF, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Esses dois últimos nomeados por Bolsonaro. Também compareceu o ex-presidente José Sarney, o presidente Jair Bolsonaro foi convidado, mas não esteve presente, contrariando a tradição de presidentes da República prestigiarem a posse de presidentes do STF. Olha lá! Isso insinua tretas e desgastes. Que eu saiba, na última reunião que o Bolsonaro teve presente junto com o STF, teve um ministro que discursou ideias contrárias a ele e daí ficou aquele clima bosta. Eu acho que foi por isso que o Bolsonaro não compareceu. Ou seja, abre aspas aqui para a ministra. Sejam as minhas palavras as de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e às leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado Democrático de Direito, disse Rosa Weber. De respeito ao dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição do discurso de ódio, de repúdio à prática de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. Pô, mas essa Constituição privilegia muito eles, né? Pô, Supremo. Caramba, os caras são Supremo e investigam os políticos. Se eles são o tribunal que investiga os políticos, logo eles têm o poder do país inteiro na mão. Porque é isso, né? O Estado brasileiro se resume a uma democracia representativa. A gente vota nos nossos representantes que estão lá no Senado, no Parlamento e etc. Se os juízes investigam eles no foro privilegiado, os juízes têm os políticos na mão. Porque todo político pertence a um partido. E pelo menos todo partido tem algum político que tem o rabo preso com alguém. Então se você começa a rivalizar com o Supremo, você vai se fuder. O único que tá conseguindo, entre aspas, pra caramba, é o Bolsonaro, porque ele é o presidente. Mas se você é um político menor, você tá ferrado. Até o Bolsonaro tá se ferrando por rivalizar com esses caras. O mandato de Rosa Weber à frente da Suprema Corte durará menos de 1 ano. Isso porque ela terá de se aposentar até outubro de 2023, quando completa 75 anos. Idade máxima para ser ministra, segundo a lei. Olha lá, o Lula já não podia ser ministro porque ele tem 76. Interessante isso. Não sabia que tinha essa limitação. Então é um mandato quase vitalício. Porque diferente dos políticos, eles não precisam se renovar a cada 4 anos ou 8 anos, como os senadores que têm mandato de 8 anos. Eles têm um cargo vitalício e eles só saem quando atingem 75 anos. Bom, qual o sentido de colocar uma presidente que vai ter que se aposentar no ano que vem, né? Mas ok. Talvez ela seja polêmica. Se for pra cair, vai cair atirando. Tem 1 ano mesmo. Azar. Azar do goleiro. Rosa Weber é a 3ª mulher a ocupar o posto mais alto do judiciário brasileiro. Antes dela, presidiram a corte as ministras Ellen Grace, que já se aposentou, e Carmen Lúcia, que esteve à frente do STF de 2016 a 2018. Tempos perturbadores. Vamos ver.
A nova presidente do STF afirmou também, em seu discurso, que o país passa por tempos perturbadores em sua vida institucional. Isso é algum tipo de indireta ao Bolsonaro, será? Sem citar um episódio específico, ela disse que o STF tem sido alvo de ataques injustos. Ela criticou quem diz que o STF pratica ativismo judiciário. Para a ministra, esse argumento é usado por quem desconhece a Constituição. Sério que ela tá puxando sardinha pro STF? Putz, me surpreende muito, um total de 0%. Vivemos tempos particularmente difíceis da vida institucional do país, tempos verdadeiramente perturbadores de maniqueísmos indesejáveis. O Supremo Tribunal Federal não pode desconhecer essa realidade, até porque tem sido alvo de ataques injustos e reiterados, inclusive sobre a pecha de um mal compreendido ativismo judicial por parte de quem, há mais vezes, desconhece o texto constitucional e ignora as atribuições cometidas a essa Suprema Corte pela Constituição. Mas porra, os constituintes de 88 vacilaram em dar tanto poder pro Supremo. É de 88 a Constituição? Posso estar falando bosta. Constituição Brasileira Federativa do Brasil, de 1988, é a que está em vigor até hoje, então não tô falando bosta não. Eleições seguras. Em outro momento de seu discurso de posse, a nova presidente do STF defendeu também o processo eleitoral brasileiro, alvo de frequentes e infundadas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Mas a galera bota tanta certeza assim no sistema eleitoral com base em quê? Tudo bem, talvez ele esteja seguro mesmo, mas não pode nem questionar essa merda. Opa, chat está de volta, sejam bem-vindos ao entretenimento. Nosso Tribunal da Democracia, que nesse ano de 2022, sob o comando firme do ministro Alexandre de Moraes e em estrada competentemente pavimentada pelo ministro Edson Fachin, mais uma vez garantirá a regularidade do processo eleitoral, a certeza e a legitimidade dos resultados das urnas e o primado da vontade soberana do povo, disse Rosa Weber. Será que eles têm moral para fraudar eleições? Eu não sei, porque é um crime extremamente grave contra a democracia. Então eu acho que até os ministros do Supremo teriam muito medo de fazer isso. Imagine se descobrem uma fraude na democracia. Caralho, qual que é a pena para isso? Prisão... tem a pena máxima aqui no Brasil, né? E se você é juiz, a pena, se você comete qualquer crime, é aposentadoria forçada com salário integral. Puta que pariu. Tá, e aqui vai continuando, discurso, bababá. A Constituição é nossa Bíblia do cidadão. É a garantia de paz e harmonia sociais. Nos promete vida digna e nós devemos blá, beleza. Então é isso, essa é a nova presidente do STF, Rosa Weber. Será que naquele vídeo do Brasil Paralelo sobre os Supremos eles falam da Rosa Weber? Vamos ver aqui o trechinho da Rosa Weber pra gente ter uma noção de quem ela é? Acho que vai ser legal. Não, essa é a Carmen Lúcia. Investigação Gilmar Mendes. Gilmar Mendes acha que é imperador. Mourão quer retratação de Gilmar Mendes. Caralho, treta com Mourão. Vice-presidente militar versus ministro do STF. Essa briga é boa, hein? Melhor que o UFC. Bom, quando que vai falar da Rosa Weber aqui? Rosa Weber, caralho, é isso. O Supremo determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue um vídeo gravado por um coronel da Reserva do Exército com ameaças e ofensas à ministra Rosa Weber, que é presidente do TSE e ministra do Supremo. No vídeo, o coronel da Reserva, Carlos Alves, critica a reunião... Por isso que ela bota tanta fé que as eleições são justas. Ela é presidente do TSE... Pô, mas aí ela tá lá dentro, tem várias informações que eu não tenho pra afirmar que o processo é justo. Expõe pra gente aí. Reunião da última sexta-feira entre a ministra Rosa Weber e representantes do PT que pediam investigação sobre o uso em massa de mensagens falsas via WhatsApp. Esta salafrária, esta corrupta, essa ministra corrupta e incompetente, se ela fosse uma mulher séria, se ela fosse uma mulher patriótica, se ela não devesse nada pra ninguém, ela nem receberia essa cambada no TSE. Lembrando... Os caras têm muita bola pra criticar o ministro do STF assim. Caramba, mano, eles podem, tipo, dar um vereditozinho de... Aqui, ó, e cadeia pra você, irmão. Esta mulher, que os donos... Mentira, não sei se funciona assim, mas eu tenho medo do STF. Donos da urna, donos do Supremo Tribunal Federal, donos do TSE somos nós, povo brasileiro. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente e de que maneira queremos votar. Ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram hoje em apoio à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber. Discurso imundo e sórdido exteriorizou-se mediante linguagem profundamente insultuosa, um ultraje inaceitável a esta Suprema Corte, à ordem democrática
e ao Poder Judiciário do Brasil. Cumprido o mandado de... Cara, a galera ainda não aprendeu, não dá pra xingar ministro do STF. Se você for fazer uma crítica a eles, seja educado, senão você vai se ferrar. Tudo bem você duvidar dos ministros da Suprema Corte, tudo bem você duvidar do presidente, de qualquer político, mas, mano, duvida com respeito, senão você vai se ferrar. Busca e apreensão na casa do coronel no Rio. Os policiais recolheram computadores e celulares. Além de usar tornozeleira eletrônica, Carlos Alves não poderá ter arma em casa nem andar armado. Também não poderá vir aqui para Brasília e deve manter no mínimo 5 quilômetros de distância de todos os ministros do STF, do TSE e do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Em 2016, o próprio Supremo havia decidido a favor das prisões, mas agora o assunto voltou ao plenário porque na época não tinha sido julgado o mérito da questão e isso dava margens para interpretações. A manifestação do STF foi motivada por 3 ações da Ordem dos... O contexto disso aqui é que a prisão em segunda instância, a ministra Rosa Weber vota contra. Vamos dar uma olhada em como foi isso? Prisão em segunda instância. Rosa Weber. Que eu me lembro, ela mudou o voto dela e tava empatado. E aí deu a treta toda. Rosa Weber vota contra a prisão em segunda instância. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, votou hoje, dia 24, contra a validade da execução provisória de condenações criminais, conhecida como prisão em segunda instância. Com o voto da ministra, o placar do julgamento está em 3-2 a favor da medida. O próximo a votar será Luiz Fux. No entendimento da ministra, a execução antecipada da pena antes do julgamento dos recursos nos tribunais superiores não é compatível com a Constituição. Segundo Rosa Weber, o texto constitucional fixou que a presunção de inocência garante que a prisão para cumprimento da pena somente pode ocorrer com o fim dos recursos. Mas você pode duvidar dos ministros do STF porque, inclusive aqui, tinham 2 que estavam duvidando. 2 votaram contrários à prisão em segunda instância. Então, o que um ministro disse não é a decisão 100% correta todas as vezes, porque outros ministros também vão duvidar, então há dúvida, há debate em relação a isso, até dentro do próprio STF. A ministra também negou em seu voto que tenha mudado de posição sobre a questão, segundo Rosa Weber, seu voto a favor da segunda instância no julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no ano passado, foi proferido para cumprir a jurisprudência da corte, que autoriza a prisão e deveria ser aplicada no julgamento de um caso concreto. Então, isso aqui foi na época que soltaram o Lula. Então, quando a Rosa Weber mudou o voto dela, foi quando o Lula foi solto, foi isso? E daí não só o Lula foi solto, como várias outras pessoas que não estavam ainda julgadas em segunda instância, nos tribunais superiores. Então essa foi a treta aqui. Beleza, vamos voltar lá pro vídeo. Advogados do Brasil, do PCdoB e do Patriota. A decisão de hoje terá efeito vinculante e precisará ser cumprida por todas as instâncias do Judiciário. Em 2018, Rosa Weber votou contra a possibilidade de prisão com julgamento em segunda instância. A ministra já tinha votado contra a medida em 2016 e era esperado que mantivesse esse entendimento. O ex-presidente deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 5h40 da tarde. Entre os réus nesta situação estão os petistas José Dirceu e João Vacari Neto, os empreiteiros Gerson Almeida... Tesoureiro do PT, empreiteiros envolvidos em esquema de corrupção. Então o voto dela fez toda essa galera ser solta. Caralho, hein? Que treta. Amada e Sérgio Cunha Mendes e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. A decisão do tribunal em abolir a prisão com condenação em segunda instância foi notícia pelo país inteiro e motivou uma série de protestos da população. Mas foi motivo de comemoração para outros. Liberdade do Lula. Nosso advogado acabou de confirmar, identificou 2 urnas, que eu digo adulteradas, e nosso advogado fez o registro aqui na ata eleitoral da mesa. Olha que grave, gente. No final do processo, o voto para presidente da urna não aparece a opção confirmar, em seguida apareceu a tela gravando, ou seja, está adulterado e fraudado. O sistema eletrônico eleitoral é auditável. Qualquer fraude nele necessariamente deixaria digitais, permitindo a apuração das responsabilidades.
Em 2019, a ministra solicitou um prazo para que o presidente Jair Bolsonaro explicasse perante o tribunal o seu novo decreto sobre porte de armas no Brasil. Rosa Weber acompanha o pensamento comum da grande maioria dos ministros do STF, que aprovam e defendem o desarmamento civil. Plebiscito sobre armas é desnecessário, porque teve um plebiscito em 2005, a população votou a favor, e o Lula cagou pra isso e o desarmamento aconteceu. E é engraçado ver os ministros que são contra o armamento civil falarem que um plebiscito é desnecessário pra saber a opinião do povo. E eu não tô falando nem como alguém favorável ao armamento, porque eu tenho muito minhas dúvidas e talvez eu ainda seja favorável ao desarmamento. Mas, pelo menos eu sou sincero de falar que, porra, um plebiscito que a população quer, então que se cumpra isso. Ainda em 2019, a ministra recebeu uma carta de 2 advogadas que ironizavam a demora do STF para julgar o seu caso. A carta informava que o seu cliente de 80 anos já havia morrido, depois de esperar 11 anos por um julgamento do Supremo. Caramba. Filha de ministra Rosa Weber do STF filia-se ao PSOL. Porra, mano. Não! 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 A presidente do STF tem gente ligada ao PSOL! Que isso? Que isso? Não! Não! É uma militante no Supremo Tribunal! Não! O quarto voto pela constitucionalidade do inquérito das fake news foi o da ministra Rosa Weber. A pretensiosa aspiração visa, inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a corroer, em última análise, a própria democracia. Ano de aposentadoria 2023, bom, pelo menos tá perto, é só um ano, vamos resistir, Bom, mas é isso, galera, eu só queria falar um pouco aqui sobre a nova presidente do Supremo Tribunal. Essa é a Rosa Weber, é nas mãos dela que estamos. Ela comanda o maior tribunal do nosso país, por pouco tempo, pelo menos isso.